Olá! Bora falar de um assunto que parece super simples, mas que tem muito mais ciência do que a gente imagina? Pois é, vamos desvendar a vida secreta das velas aromáticas. Existe toda uma arte por trás daquela queima perfeita, e hoje a gente vai descobrir todos os segredos. Quem nunca passou por essa frustração, né? A gente investe numa vela cara com aquele cheiro incrível e, de repente, ela começa a queimar só no meio. Fica aquele túnel, um monte de cera boa nas laterais, um desperdício. Vamos entender por que isso acontece e, claro, como fazer para isso nunca mais acontecer. E para a gente resolver esse mistério, primeiro a gente precisa entender um conceito que, olha, pouca gente conhece. É a tal da memória da cera. É isso mesmo que você ouviu. A primeira vez que a gente acende uma vela é, sem dúvida, o momento mais importante da vida dela. Pensa nisso como se fosse um treinamento, sabe? É ali, naquela primeira queima, que a cera literalmente aprende qual caminho ela vai seguir para sempre. O grande objetivo desse treinamento é formar o que a gente chama de primeira piscina. E o que é isso? É quando a cera derrete por completo de uma borda até a outra do pote, criando aquela superfície líquida e totalmente uniforme. Conseguir formar essa piscina é o grande segredo. Agora, se essa primeira piscina não se forma do jeito certo, aí a gente dá de cara com o grande vilão do mundo das velas, o temido túnel. A diferença é gritante. De um lado, a gente tem a queima perfeita, a cera derretida por igual, o aroma forte preenchendo o ambiente e zero desperdício. Do outro lado, o efeito túnel. A chama só queima para baixo, o cheiro fica fraquinho e um monte de cera caríssima fica ali presa nas laterais sem queimar. É a diferença entre aproveitar a vela ao máximo e, bom, literalmente queimar dinheiro. E o ponto mais importante é esse aqui. O túnel acontece por um motivo muito simples. A primeira queima foi curta demais. A cera memoriza aquele limite pequeno no centro e, a partir dali, ela se recusa a derreter além daquele ponto. É um defeito que, uma vez criado, é quase impossível de corrigir depois. Tá, então como a gente evita esse desastre e garante a queima perfeita? A boa notícia é que a solução é muito mais simples do que parece. Vamos ver o passo a passo. A regra de ouro é bem direta, é quase uma fórmula. Para começar, a gente precisa guardar este número na cabeça: 1 hora. 1 hora de queima para cada 2,5 cm de diâmetro que a vela tiver. Essa é a fórmula mágica. Um cálculo super simples, mas que muda completamente o jogo. Então, na prática, o processo é bem fácil. Primeiro, meça o diâmetro da vela. Segundo, calcule o tempo necessário usando a regrinha. Por exemplo, se a vela tem 7,5 cm de diâmetro, ela vai precisar queimar por no mínimo 3 horas na primeira vez. E terceiro, que é o passo crucial, paciência. Acenda a vela e deixa ela lá, queimando pelo tempo certo, sem interrupção. Mas não é só o tempo de queima que importa. Tem um outro detalhe fundamental para ter uma chama limpinha, segura, e é uma coisa que a gente tem que fazer antes mesmo de acender a vela. A dica é super simples. Sempre apare o pavio, deixando ele com mais ou menos meio centímetro de altura. E atenção, hein? Isso vale para todas as vezes que for acender, não só na primeira. E por que isso é tão importante? Bom, um pavio muito comprido cria uma chama muito alta, descontrolada. Isso não só é perigoso, como também gera aquela fumaça preta, sabe? Que suja o pote e solta um cheiro de queimado que acaba brigando com o aroma gostoso da vela. É um passinho simples que garante uma queima muito melhor. E no final, qual é a recompensa por seguir essas dicas todas? Depois de respeitar a memória da cera na primeira queima e cuidar direitinho do pavio, o resultado é exatamente o que a gente espera de uma boa vela. A recompensa é ter uma vela que funciona como deveria. Sem túnel, sem defeito, com o aroma se espalhando de um jeito forte e limpo. A vela dura muito mais tempo e, claro, fica com uma aparência linda, queimando por igual toda vez. No fundo, é simplesmente fazer valer o dinheiro que a gente investiu. No fim das contas, a mensagem é bem clara. A primeira hora de uma vela define toda a vida dela. Da próxima vez que for acender uma vela nova, lembre-se do poder que esse primeiro momento tem. Afinal, quem diria que o segredo para aproveitar uma vela até o fim estava escondido justamente no seu começo? Fica a dica.